Olá, meu nome é Laís, eu sou acadêmica de Direito da Unicesumar e esse vídeo é uma apresentação do meu artigo científico para trabalho de conclusão de curso. Desde já, eu queria agradecer ao meu orientador, o professor Ricardo. O tema escolhido é a utilização de animais para testes laboratoriais na indústria de cosméticos e fármacos no Brasil. O objetivo principal desse trabalho é demonstrar que o direito dos animais está inserido culturalmente dentro da nossa sociedade, faz parte da ética humana e é um dever do ser humano essa proteção. O direito dos animais é ligado à bioética, e com o avanço da ciência foi se tornando um tema cada vez mais relevante, porque é dentro da bioética que são tratados os limites legais para lidar com os animais. O intuito dessa pesquisa não é trazer uma nova classificação jurídica para os animais, que atualmente são considerados como coisa, mas sim tentar criar uma reflexão em relação à situação que esses animais de laboratório são submetidos. Então, de início, eu fiz uma breve introdução explicando um pouquinho da filosofia antropocêntrica e ecocêntrica, para poder contextualizar de maneira mais clara que o nosso ordenamento jurídico é voltado ao antropocentrismo, porque o homem é sempre colocado no centro como um titular de direito, diferente do ecocentrismo, que busca a igualdade entre os seres, incluindo a natureza. Na bioética, existem princípios que são usados para nortear as discussões. Nesse trabalho, eu citei e expliquei alguns deles, que são o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência, o princípio da autonomia e o princípio da justiça. É muito importante também falar em senciência e dignidade da vida animal, pois é a base para compreender todo o restante. Então, resumidamente, a senciência é definida como a capacidade de sentir emoções e sensações, ou seja, permite que o animal tenha consciência de como se sente e com quem se relaciona. Podem sentir fome, frio e dor. Então, é a partir do reconhecimento pela ciência de que os animais são seres sencientes que é possível ter esse debate a respeito dos seus direitos dentro dos laboratórios. São vários os filósofos que tratam desse assunto. Um exemplo é Peter Singer, que criou o princípio da igual consideração de interesses, que se baseia no especismo, que é o comportamento humano de se sentir superior a outras espécies. Em relação à ética no uso de animais para esses testes, as normas da ética biocêntrica auxiliam a nossa compreensão a fim de evitar causar mal a outro ser vivo. A crueldade e a imposição de dor e sofrimento são situações imorais. Então, ao comprovar que os animais são seres sencientes e possuem valor moral, a ética defende que eles possuem direito à vida, assim como a liberdade e a integridade física. Por isso, aprisionar, utilizar ou maltratar um animal com finalidade de obter algum benefício humano é ir contra o reconhecimento do seu valor intrínseco. Durante muitos anos, os animais foram usados para todos os tipos de experimento, com finalidade de produzir conhecimento em diversas áreas. No caso dos cosméticos, o mais comum são os testes de toxicidade de alguma substância, para identificar se tem efeitos nocivos para a nossa saúde. O Ministério da Saúde estabelece algumas regras éticas para a manipulação de animais. A Anvisa também já se pronunciou a respeito disso e dos métodos substitutivos, ou seja, quando houver algum método, é obrigatória a substituição do animal por esse método. A ideia dos métodos substitutivos envolve o conceito dos 3 R's, que é um princípio em inglês que traduzido significa refinamento, redução e substituição, visando minimizar o uso de animais e seu sofrimento, sem comprometer a qualidade do trabalho que está sendo feito. Como é o caso, por exemplo, dos testes in vitro que os laboratórios usam no lugar dos testes in vivo. Dentro da farmacologia ainda existem muitos testes que não possuem métodos de substituição, então é importante saber que não existe alternativa para todas as áreas. Por isso, onde for necessário o uso de animais, é importante que seja feito respeitando os princípios éticos. Sobre a legislação brasileira e os limites legais para a utilização de animais em testes de laboratório, devemos considerar que aceitar que os animais são sujeitos de direito implica em aceitar também seus interesses de vida. No Brasil existe a Lei Arouca, que é responsável por estabelecer todas as regras e normas relativas ao uso de animais para testes e regulamentar o seu uso.
É importante lembrar que a Constituição Federal proíbe práticas que submetem os animais à crueldade. Diante de tudo isso, podemos concluir que a experimentação é um problema moral que está ganhando visibilidade cada vez mais e que a tendência futura é uma possível substituição completa dos testes envolvendo animais e que isso seria uma grande revolução dentro dessa área. Muito obrigada!